Curso O Ministério do Dynamis, o curso do milagre. Este curso consta de 12 módulos. Nós tínhamos parado no módulo 9, antes da minha viagem, mas agora eu estou lançando o módulo final. É o módulo 10, o módulo 11 e o módulo 12. Eu estou fechando esse curso, porque justamente já existem pedidos e eu preciso entregar esses pedidos. Mas nessa viagem, estudando bastante com relação a isso, porque eu estudo e eu estou pesquisando, e isso é fruto de pesquisa e de experimentação. Não é apenas uma tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 10, 11 e 12. Nós vamos fechar isso aqui. E eu vou fazer uma proposta e um sentimento, inclusive. Eu mandei fazer a arca, que era um dos elementos essenciais para realizar a cura, o processo da cura. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar hoje o processo do milagre, o Dynamis, né? É o quarto ministério que fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Você pode ter esse poder, você pode ser um terapeuta holístico e no final você recebe o certificado e a carteira de terapeuta holístico ou terapeuta messiânico ou um outro nome que você queira, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. E eu quero falar e hoje nós vamos falar especialmente, e vamos fechar o curso, e vamos falar de várias coisas impressionantes, interessantes, que você vai com certeza gostar. Muito bem, vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo fala de que o quarto ministério é o ministério do Dynamis, e ele fala epeita dynamis, ou seja, os fazedores de milagre. Os operadores de milagre. Eu gosto mais dessa. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Kadosh, que é uma Bíblia hebraica, traduzida ao espanhol, tá? Chama-se Bíblia Kadosh. E lá eles traduzem esse texto, esse epeita dynamis, como operadores de milagre. É o quarto ministério, tá? E é interessante que esse quarto ministério ninguém fala. Nunca ouvi nenhum pastor falar sobre esse ministério. Fala sobre o ministério da profecia, todo mundo dá profetada. Faz profecia. Profecia até do que vai ser, o que não vai ser, do fim do mundo, etc, etc. Isso é outra história. Se você gosta de profecia, é só ligar o YouTube. Você vai encontrar um monte de profecia para todos os gostos que você quiser. Mas esse é o quinto ministério. Depois vem o sexto, que é a cura, é a obra social, o dom de língua. São 8 ministérios. Mas esse é o quarto ministério, epeita dynamis, os fazedores de milagre. Esse aqui ninguém fala. Porque para falar disso aqui, você precisa entender hebraico, precisa entender aramaico, precisa entender grego profundamente, precisa estudar a Septuaginta, onde fala o tempo todo do Dynamis. Então, esses módulos anteriores, nós viemos falando sobre a Septuaginta, que fala, porque o Dynamis é a palavra milagre no Novo Testamento. Mateus, Lucas, Marcos e Lucas, quando fala de milagre, você pode ver na sua Bíblia grega, se você tiver, você pode ver onde está escrito milagre, é a palavra dynamis. E dynamis, segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo os filósofos, é poder, é energia, é força, é capacidade. Tá? Então, essa força você tem esse poder, e você pode fazer. E nós ensinamos aqui para você e juntamos isso, já estou fazendo durante mais de 20 anos. Eu estou praticando isso há mais de 20 anos. É uma pesquisa que começou em 1998. E nós estamos em 2023. São 25 anos de estudo
que eu estou fazendo essa pesquisa e agora que eu tive coragem de lançar e de desafiar você para esse ministério. Nós estamos vivendo tempos difíceis. No final do ano de 2022, eu lancei um artigo e você deve ter recebido, com certeza, está no YouTube, está lá no Facebook, eu enviei para todas as pessoas sobre o que significa o 2023, 2023 é o ano da criação. Vai ser um ano muito difícil, um ano muito complicado. Eu tinha dito isso em 2022. Eu não estou falando agora. Agora todo mundo já sabe que é um ano muito difícil e vai ser mais difícil ainda. Então a única solução é justamente mexer com o poder do Dynamis, o poder messiânico. É o poder que você pode resolver a cura, mudança, criação de futuro, energização, superação, cura à distância, solução, mudança de futuro, acessar o mundo espiritual, falar com os mestres da alquimia messiânica. O curso todo custa R$ 1.200. Agora já não estou parcelando mais, porque eu estou fechando o curso. Mas esse 1.200, eu vou explicar para você, você vai ter um lucro imenso. Pelo seguinte, todos os materiais que você vai precisar para fazer a sua alquimia, a sua operação de cura, a sua operação de Dynamis, eu vou fornecer para você, vou enviar para você. É só você completar esses R$ 1.200 e você vai receber não só tudo isso aí, a orientação de como fazer e como funciona, completo. É o poder do Messias nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é o poder messiânico. O curso completo, com todos os materiais incluído, custa R$ 1.200. Tá? Eu não estou mais parcelando. Eu tinha começado no início a parcelar, apenas algumas pessoas fizeram, e a essas pessoas eu estou solicitando que eles completem os R$ 1.200 para que então eu possa enviar todo esse material que já está pronto, que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá então. O processo do milagre, que é a manifestação do Dynamis, que Dynamis em grego, que foi traduzido por milagre, tá? João, por exemplo, não usa a palavra milagre, usa a palavra de sinais, tá? Semeion, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas usam a palavra milagre. Em todos os lugares onde usa milagre, a palavra milagre é a palavra Dynamis. E você tem esse Dynamis. E para isso eu coloquei aqui um texto, a manifestação do Dynamis em você. O milagre em grego é Dynamis, eu já disse. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, eu só vou ler o 14 e o 15, eu não vou ler até o 30, de jeito nenhum. Aí Jesus contou uma parábola, ou seja, uma história. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento. E a cada um conforme a sua capacidade. Essa palavra capacidade, meu amigo, é a palavra Dynamis. E é a mesma palavra do milagre. Ou seja, o que significa isto? O que a Bíblia está falando? Que você também pode fazer esse milagre, conforme a sua capacidade. Você tem esse Dynamis, que foi traduzido no Novo Testamento, na Bíblia, você deve ter uma Bíblia, foi traduzido por milagres, foi traduzido por maravilhas, foi traduzido por virtudes, foi traduzido por poder, faculdade, potência, potestade, foi traduzido de diversas formas, conforme a localização eles vão traduzindo, mas não pode ser assim. A palavra é a palavra, tá? Quando você falar uma palavra, aquela palavra é aquela palavra. Não tem como você traduzir conforme o contexto da história. Isto é conversa, tá? A palavra é a palavra, é uma só, e a palavra da Bíblia, ela é sagrada, ela tem que ser aquela, autêntica, verdadeira.
É assim que eu penso. Eu sou purista nesse sentido. Mas uma pessoa, você vê que a cada um deu conforme a sua faculdade, seu dinamis. E a ele deu um talento. E aquela pessoa que recebeu um talento, ele ficou com medo e foi, e diz assim, quando o Senhor veio, ele disse assim, não, eu sei que o Senhor é muito exigente, então eu fui escondi e agora eu estou devolvendo meu talento. E então o mestre, o patrão, diríamos assim, que Jesus estava contando, diz assim, você é uma coisa negativa. E mandou ele embora e mandou ele para a perdição. Mas veja bem, um talento. Eu vou me reportar ao texto grego da época. Segundo a Bíblia Kadosh, tá? Eu já falei da Bíblia Kadosh. A Bíblia Kadosh é uma Bíblia judaica que é traduzida direto do hebraico e do aramaico para o português. Eles dizem, ele tem um comentário que diz que um talento equivale a 100 anos de trabalho, só para você ter uma ideia. Ou seja, você tem um talento, aquela pessoa recebeu um talento, ele foi esconder, mas ele foi esconder 100 anos de trabalho. Ora essa, ele não podia ter empregado esse dinheiro para produzir mais? Não, ele teve medo de fazer. Como muitas pessoas têm dom de fazer e não fazem, porque não querem, ou porque não amam o próximo, ou seja lá por o que for, porque não acreditam em si mesmo. Tá? Existe um texto grego, tá, da história da Grécia, da história de Roma, em que Júlia Césares, filha de Júlio César, recebeu 100 talentos no casamento como dote, que equivale a 3,6 toneladas de ouro. 100 talentos equivale a 3,6 toneladas de ouro que a Júlia recebeu. Logo, um talento, tá? Se você fizer a regra de 3 simples, você vai perceber que um talento equivale a 36 quilos de ouro. Se um talento equivale a 36 quilos de ouro, vamos supor que o patrão te dá 36 quilos de ouro, o que você vai fazer? Vai gastar tudo? Vai jogar fora? Vai esconder? O que você vai fazer com isso? Hoje, 1 grama de ouro custa R$315. 36 quilos de ouro custaria hoje a bagatela de R$11.340.000. O que você faria com esse dinheiro? Jogaria fora? Iria para a farra? Jogaria a sua vida pela janela? O que você faria? Então, aí está o dom da cura, o dom do dinami, que a Bíblia fala. É por isso que a Bíblia ela é misteriosa, porque as pessoas não querem estudar, não querem entrar, se aprofundar profundamente, porque tem medo da Bíblia. Muito bem, agora vamos falar do processo do milagre. A preparação para o milagre, os elementos da operação do milagre, o processo do milagre. O curso todo, já disse, custa R$1.200. Você pode fazer o Pix Fone 6198-340-6632, enviar seu nome completo, o seu endereço, o CEP. Nós vamos mandar para você todo o material que eu vou falar agora aqui e agora. Irei explicar, irei expor aqui, custa R$1.200. Envia o comprovante e o zap. Esse é o módulo 10, 11 e 12. E vou explicar e mostrar todo o material que você vai receber. Vamos por parte então. Em primeiro lugar, você vai receber os elementos do operador de milagre, que é a árvore da vida. A árvore da vida é isso aqui. Inclusive tem um manual que explica como funciona, o que é, o que está escrito aí. Esse é uma coisa muito sagrada que está toda escrita em hebraico. Você precisa ter isso, um lugar onde você vai montar o seu altar para você fazer a operação de milagre. E tem que ter um lugar. Nós não somos tão poderosos assim que a gente possa fazer isso em qualquer lugar na rua. Tem que fazer um lugar específico. Esse é o primeiro.
O segundo elemento que você vai receber vai ser este menorá que está aqui. Esse menorá, eu mando fazer esse menorá, está pronto, e mais uma estrela que está aí, onde diz Yeshua HaMessiah Ben Ha-Elohim. Esse aí você vai receber exatamente do jeito que está. Vai compor o seu altar para fazer esse milagre. Terceiro, a arca mosaica. Essa arca que está aqui, eu mandei uma pessoa consagrada, um senhor muito consagrado fazer, e ele fez muito bem feito, com as dimensões equivalentes ao que está na Bíblia. Tá? 15, 1,5 metro de altura, 1,5 metro de largura por 2,5 metros de comprimento. É lógico que isso ficou em 15 centímetros e 25 centímetros, tá? Proporcionalmente. Foi feito em madeira, do jeito que você está vendo aqui, e pintado em ouro. Isso você tem que ter no seu altar, porque este é a arca mosaica, é o princípio de tudo. Mas existe uma outra arca. Você vai saber hoje que existem duas arcas. Essa é a arca mosaica, a arca que Deus mandou Moisés fazer. O quarto elemento, esse é o terceiro. O quarto elemento é a arca do Apocalipse. A arca do Apocalipse é um cubo, porque a igreja que desce, lá no capítulo 21 e 22, tem o comprimento, a largura e a altura é o mesmo, e tem 3 portas de cada lado, em total 12 portas e 12 colunas. E as portas têm o nome das tribos em hebraico, e as colunas têm o nome dos apóstolos em hebraico. Então, você vai receber esse aqui, essa arca, que é a segunda arca que você vai ter para compor o seu altar. Nós vamos explicar para você, você fazendo esse curso, existe um manual, no manual vai todo explicado e como fazer isso aí. Muito bem. O quinto elemento é o cajado. O cajado é o cajado da ordem. Você sabe que o cajado ao longo da história é a ordem. Esse é um cajado feito também pelo mesmo artesão que foi contratado, um homem consagrado, só podia ser ele, não pode ser qualquer um. E nele está escrito nas palavras hebraicas. Eu não vou ler aqui as palavras hebraicas, porque sempre há pessoas que fazem uso de outras formas. Você tem que usar somente para aquilo que nós estamos falando, tá? Os nomes de Deus em hebraico de um lado e do outro, tá? Então, essa é a arca de poder. Esse é o cajado de poder. Você pega esse cajado na hora que você estiver fazendo a sua oração, a hora que você estiver fazendo o mantra e fazendo o pedido, você tem que segurar esse cajado na sua mão direita, tá? E aqui você pode ver que tem um pedacinho aqui, tá vendo? Um pedacinho aqui, tá? Nesse canto aqui tem um buraco e tem uma tampa. Nesse buraco, mais ou menos, que vai até mais da metade, vai um mantra específico, tá? Em plastificado, em que estão os nomes de Deus e uma frase que dá poder, dá força e energia a esse cajado. Quando você pega esse cajado, você vai perceber que tem força e tem poder. Muito bem, mas isso não é tudo. O sexto é a base de meditação. Você tem que ter uma base de meditação que nós vamos enviar para você, que é esse aqui, que está aqui. E nós vamos explicar como se usa essa base de meditação para o processo do Dynamis. O sétimo, a base para o paciente deitar na maca, se o paciente for presencial. Se for à distância, você vai colocar o retrato exatamente aqui. Você vai imprimir o retrato e vai colocar onde está a cabeça desse aqui na sua maca, tá?
Não precisa necessariamente o paciente que você vai cuidar estar presente, pode estar ausente, então nesse caso você precisa ter o retrato e o nome para que você coloque lá. Muito bem. 8. Os mantras hebraicos para o processo. Tá? Esse aqui é o Pai Nosso em hebraico. Você precisa ter junto com a árvore da vida para você ler e você usar na hora. Outro, a meditação da árvore da vida. Tá? Você precisa ter também isso aqui. Nós vamos enviar para você. E depois o processo ritualístico do operador de milagre, que consta de 7 elementos. Primeiro, o manual do processo. Tem um manual em que explica item por item. Inclusive, você pode entrar em contato e nós vamos orientar você como você vai fazer. 2, os mantras de cura. 3, os mantras de energização. 4, os mantras de energização à distância. 5, os mantras de solução de problemas, quando você tem um problema para resolver, tá? Seja lá o problema empresarial, problema da família, seja lá o problema que for. 6, mantra de desobsessão. Isso é muito importante, porque as forças estão agindo. 7, e o mantra da alquimia, quando você quer criar alguma coisa. Lembra-se que 2023 é o número 7, e 7 é o Zain, a letra Zain, que significa alquimia. Então, é preciso que este ano, 2023, você lide com isso. Você não vai resolver de outra forma os problemas, só através disso. Eu falei isso em 2022. Está se cumprindo, exatamente. E isto é o que você vai receber. Muito bem. Então, esses são os elementos que fazem parte desse curso, que eu vou te mandar. Tá? É uma caixa, nessa caixa, todo embrulhado, vai todo o material necessário para você criar, para você colocar num determinado lugar da sua casa, onde você vai ser o operador de milagre, o operador de dinamis, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Eu já disse, o curso custa R$ 1.200 com todos os materiais, com todos os elementos, tá? Você pode depositar no Pix e-mail anpc2018@gmail.com e enviar pelo Zap 61 98-340-6632 ou pode enviar pelo Pix do próprio telefone. São 2 Pix que eu tenho, tá? É o anpc2018@gmail.com e o Pix também é 6198-340-6632. Você vai encontrar o meu nome lá, Dionísio e tal. Tá? Então, você vai ter todo esse material. Tá? E espero que você faça esse curso. Você vai gostar, que você vai ter a solução para os problemas que estão se avizinhando, estão chegando. Começaram a chegar. E ao longo de 23, nós vamos ter problema. A forma de você lidar com esses problemas é esse método por isso que eu estou lançando esses 3 módulos agora em janeiro. Tá? Então, eu convido você a você ser terapeuta, a ajudar as pessoas, a ajudar os outros. Muitas pessoas vão procurar você e você vai ter que ter solução, como pai ou como filho, ou seja lá como for. Então, e você vai ter, uma profissão, tá? É uma vocação, é um dom, porque esse dom você tem, eu já disse, expliquei no início, e você vai fazer, com certeza. E o custo é barato, diríamos assim, porque o material que eu vou enviar, ele vale isso tudo, tá? Nós estamos fazendo um trabalho missionário com esse curso. Seja terapeuta. Você vai receber o seu certificado e a sua carteira de terapeuta. Seja terapeuta. Ajude-se a si mesmo, ajude a sua família, ajude aos outros.